Fala, turma! Edital do CNU na praça. Vamos entender aqui o que é que esse edital trouxe de tão relevante aqui pra gente, tá? Vamos focar nesse bloco 2 de tecnologia, dados e informação, fazendo uma análise do edital, vendo a importância e trazendo dicas para a fase discursiva. Meu nome é Vitor Vieira, sou professor aqui do Científica Discursivas, sou servidor público federal e quero que você também seja servidor público federal após o CNU. Vamos que vamos? Então é o seguinte, ó. O que a gente precisa já ter como ponto de partida? A gente precisa entender, o pessoal está brincando, que a primeira fase do concurso, na verdade, é entender o edital. E não está errado não, tá? Não está errado não, porque essa é a primeira fase. Porque entendendo o edital, eu já consigo me preparar muito melhor. Claro que o edital ele tem algumas coisas que deixaram ali algumas dúvidas, né? Tem uma pulga atrás da orelha, a gente está tentando achar a melhor interpretação, mas tem muita coisa que eu preciso logo ter uma compreensão de cara para não estudar errado, para não estudar para o bloco errado, para não focar numa coisa que não é a minha, tá? Então a gente vai aqui passar por pontos importantes desse edital, e dentro dessa compreensão tentar tirar a sua dúvida sobre esse concurso. Vamos que vamos? Então olha só, nosso foco então mais uma vez no bloco 2, que tem ali esses cargos de tecnologia, dados e informação. Dentro dessa ideia, eu preciso logo trazer esse quadro geral, que é o quadro de vagas. Tá? Dentro do edital a gente encontra isso muito detalhado, quantas vagas de ampla, quantas vagas para pessoa com deficiência, enfim. Está tudo muito detalhado, mas eu trouxe aqui de uma forma geral para a gente ver essa quantidade. Olha só, nesse bloco 2, nós temos 597 vagas. 597 vagas. E aqui é interessante porque antes, dentro de uma divisão de blocos, se esperava, né, se imaginava que cada órgão estaria em um determinado bloco. Eles fizeram de uma forma que eu entendi até muito mais razoável. Dividiram por cargos. Então, por exemplo, eu tenho cargos da AGU aqui, eu tenho cargos da FUNAI aqui, eu tenho BGE, INCRA, INEP, MAPA, mas eu tenho também cargos desses órgãos em outros blocos, tá? Em outros blocos. Esse bloco é um bloco que traz ali como especialidade a galera da TI, de estatística, tá? Web design. Atenção que dentro dessa ideia eu tenho aqui, ó, alguns cargos de qualquer área de conhecimento. Qualquer área de conhecimento. Então você diz assim, mas Vitor, como é que eu escolho o meu cargo? Veja, primeira coisa que você vai fazer é, vou já mostrar o conteúdo programático que você vai precisar estudar. Pô, bacana, é exatamente isso aí. Eu tenho um conhecimento, isso aí é algo que eu tenho formação na área, então eu já tenho essa noção. Beleza, vou partir para aí. Mas lembra também que você vai escolher um cargo e você vai escolher cargos na sequência, de acordo com sua pontuação. Então você não precisa focar em apenas um. Você vai ter o seu principal, mas você vai colocar uma ordem de preferência. E aqui nós temos dois caminhos. Nós temos o primeiro caminho que você vai olhar para o número de vagas, mas nós temos também o caminho em que você vai olhar para a remuneração, tá? E claro, né, para a sua aptidão com aquele cargo. Então no edital você vai pegar lá, vai ter as atribuições, a remuneração, local de atuação, tá? Isso é muito importante também. Alguns cargos eles já estão direcionados para determinados locais, outros estão bem genéricos, assim, atuação Brasília, ou então outros, não, é nacional, então eu tenho que olhar para cada um dos cargos. E aí, ó, alguns, olha só, 300 vagas, ó. Só esse cargo de analista em tecnologia da informação, que era um já muito aguardado, nós temos 300 vagas para eles. Aí o pessoal diz, tá, mas quanto é que ganha nessa brincadeira aí? O menor
cargo aqui, a menor remuneração é de 5.212, que em pouco tempo já vai para quase 6.000. Então você já parte de uma remuneração inicial muito bacana, tá? Muito bacana. A maior remuneração, eu tenho aqui a remuneração de especialista em políticas públicas e gestão governamental, nada mais, nada menos do que R$ 20.900, tá bom? Tá bom para você? E veja, olha que interessante aqui também, no que tem mais vagas, que é o de analista em tecnologia da informação, são 300 vagas e olha a remuneração, R$ 11.150,80. Pessoal, estamos falando aqui de uma remuneração bruta, tá? De uma remuneração bruta que eu posso ter aqui ainda alguns benefícios, enfim. Muito bacana, muito bacana. Agora, uma outra coisa que eu tenho que olhar é, beleza, o que é que eu preciso estudar para entrar nesses cargos? Eu quero, pelo amor de Deus, R$ 20.900, é meu. Vamos olhar para ver se você está realmente no bloco certo. Né? Se está realmente no bloco certo. Olha só, eu vou olhar para o conteúdo programático. Essa parte aqui, pessoal, tem muito ponto de correr não, viu? Isso aqui está nos blocos, tirando o bloco 8, que é um bloco ali mais de nível médio, isso aqui está igual de 1 a 7. A gente tem um padrão de 1 a 7, então não tem ponto de correr não, isso aqui tem que estudar. Eu tenho essa primeira parte de conhecimentos gerais. Conhecimentos gerais, nós temos aqui, ó, políticas públicas, desafios do Estado de Direito, uma parte que vai pegar ali democracia, cidadania, né, poderes da República, presidencialismo, direitos humanos, enfim. Uma parte de ética e integridade, atenção aqui para o decreto 1171 de 94, tá? Tem uma parte aqui de diversidade e inclusão na sociedade, uma parte de administração pública federal, é o direito administrativo, tá? Princípios, né? Aquela parte lá do artigo 37 a 41 da Constituição Federal, o Decreto-Lei 200 de 67, que fala sobre a administração, organização administrativa da União, né? Falar sobre a administração direta, indireta, enfim. E eu tenho a parte do regime jurídico único, Estatuto dos Servidores Públicos Federais, a famosa Lei 8.112 de 90. Tópico 6 traz aqui as finanças públicas. É uma parte mais de lei de responsabilidade fiscal, orçamento público, né? Lei orçamentária, enfim. Então, essa parte aqui de conhecimentos gerais. Lembra do seguinte, ó. Essa parte de conhecimentos gerais é uma parte que nós vamos ter a prova sendo realizada pela manhã, tá? Pela manhã, junto com a discursiva. Manhã, junto com a discursiva. O que é que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter dentro de conhecimentos gerais 20 questões. Tá? Dentro de conhecimentos gerais, nós teremos 20 questões, lembrando, junto com a prova discursiva. Junto com a prova discursiva. E eu vou já falar por que isso vai ser importante. E aí, a gente passa aqui para essa parte dos conhecimentos específicos. Lembrando, conhecimentos específicos são para todos. São para todos os eixos, tá? São para todos os eixos. São para todos os eixos, tá? O que é que vai acontecer aqui? Qual é a ideia? Qual é a ideia que eu preciso ter? Primeiramente, eu tenho que entender que eu vou ter que estudar todos os eixos. Mas, a gente vai ver que cada um desses eixos vai ter um peso diferenciado para a minha prova, para o cargo que eu escolher. Então, se eu estou fazendo para o cargo A, um eixo, determinado eixo, vai ser mais importante do que outro. Mas veja, a prova vai ser a mesma para todo o bloco. Vou já mostrar como é que isso vai ficar na prática. Então, olha só. Esse eixo temático 1, nós temos aqui a parte que vai ser uma parte mais de
O pessoal que está estudando aí para a área administrativa vai se identificar mais. É uma parte de gestão governamental e governança pública. Gestão governamental e governança pública. Entra aqui essa parte de planejamento e gestão estratégica, de gestão de projetos, gestão de processos, entra também uma parte de gestão de riscos, inovação na gestão pública, tá? Comunicação, compras governamentais, tá? Enfim, uma parte aqui de mais uma administração, tá? Passado isso, ó, olha o eixo 2. Eixo 2 fala de políticas públicas, ainda nessa área aí de administração pública, tá? Ó, vai falar de processo de elaboração de políticas, vai falar de implementação de políticas públicas, enfim, tá? Marco Civil da Internet, ó, políticas de governo digital, pega nessa parte aqui de uma forma mais geral, tá? Aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o eixo temático 3, que aí vocês percebem que a gente já está começando a entrar mais numa parte bem mais específica da TI. Gerência e suporte da TI, ó, com segurança da informação, a parte aqui de governança e gestão de TI, sistemas operacionais, redes de computadores, enfim, tá? Aí a gente passa, ó, eixo 4, desenvolvimento de software, programação e estruturação de dados, tá? Eu tenho aqui também aqui embaixo, ó, desenvolvimento para plataformas móveis, engenharia de software, enfim, pontos bem específicos da área. Olha o eixo 5, apoio à decisão, inteligência artificial e métodos quantitativos, bem bacana aqui, tá? Ó, Big Data vai falar aqui, vai falar sobre aprendizado de máquina, tá? Essa parte de estatística, tá? Tudo vai estar aqui também. Noções de probabilidade, enfim. Então percebam que é uma área bem específica. E é o que é que eu vou lembrar? Eu vou lembrar então que a gente vai ter o seguinte, ó. Deixa eu aqui dar um exemplo. Então você viu que a gente tem 5 eixos, né? 5 eixos. Eu vou fazer aquelas 20 questões de geral, e eu tenho 50 questões desse parte específica. Essas 20 questões, lá no final, elas vão ter ali um peso 0,2. Né? Elas vão ter nota máxima de 100, tal, para ter um peso 2. Cálculo não interessa muito agora, daqui a pouco a gente vai entrar nessa seara. Tá? O importante é que eu preciso estudar todos os eixos, mas eu consigo direcionar o meu estudo para o cargo que eu escolhi. Porque olha só, vamos pegar só aqui como exemplo, lá do Ministério da Gestão e Inovação, 2 cargos. Ó, pega o cargo lá de analista, aquele lá das 300 vagas, e pega o cargo lá de especialista em políticas públicas, aquele dos R$21.000. Olha como é diferente o foco que eu vou dar para um e para outro. Eu vou fazer a mesma prova. Eu vou escolher bloco 2 e aí vou fazer aquela prova. E aí dentro dessa prova, se eu coloco como cargo principal esse cargo de ATI, percebam que o eixo 1 tem um peso 1, o eixo 2 tem um peso 2, e aí o eixo 3 tem um peso 3, o eixo 4 peso 3 e o eixo 5 peso 2. Então a minha maior pontuação vai vir dos eixos 3, 4 e 5. Dos eixos 3, 4 e 5. Aí olha para o outro cargo lá que vale mais. Percebam que a minha maior pontuação está nos eixos 1 e 2, porque os demais só valem 1. Olha como é interessante, então, eu entender o edital para saber onde é que eu vou focar. Pô, peraí, então eu vou focar no que paga mais ou no que tem mais vagas? Depende. Você é mais da área da TI ou você é mais da área da administração? Você é da área da TI, mas se garante na administração? Você é da administração, mas se garante na TI? Eu preciso então fazer essa análise para escolher, para ter uma inteligência lá quando eu for
escolher o meu cargo, tá? De qualquer forma, você precisa ter um conhecimento completo desses eixos. Por quê? Para a fase discursiva. Porque olha, aqui a gente entra agora no ponto central desse vídeo, que é a fase discursiva. O pessoal às vezes não dá tanta importância para a discursiva, mas por favor, aprendam que a discursiva vai ser totalmente relevante. Por quê? É uma fase em que eu posso ter ali um salto muito grande de posições. Da mesma forma que eu posso saltar, eu posso ser aquele que está sendo pulado. Né? Então, da mesma forma que a gente ganha muitas posições, tem gente que perde. Não seja o que perde, seja o que ganha. Tá? Seja aquele que vai ter a discursiva como diferencial. Quando a gente olha para essa compreensão, vamos lembrar o seguinte, ó, a prova objetiva vale 100 pontos, a discursiva também. Ah, não, mas lá na hora de calcular, eu calculo de forma diferente. Sim, de acordo com o cálculo, tá? De acordo lá com o cálculo da minha pontuação final, tem alguns cargos que vão pontuar mais e outros menos. Por quê? Porque tem alguns que têm prova de títulos e não. Vamos fazer aqui um exemplo de um cargo que não tem prova de título. A prova objetiva vai valer 0,8. Vai valer 0,8 no total. Tá? Esse 0,8, eu tiro ali 0,25 da parte geral e 0,55 da parte específica, dos conhecimentos específicos. E a minha discursiva vai valer 0,2. Aí você pensa assim, então significa que a minha discursiva só vale 20% da minha pontuação final. Não, ela vale mais. Não, como assim que vale mais, Vitor? Eu sei um pouco aí de matemática. Né? Então, se ela vale 0,2 e a outra vale 0,8, no total dá 1, né? Dá 100 pontos, né? Porque você quer que eu multiplique, então vale 20, a objetiva vale 80, no final somos 100, 20 de 100 é 20%. Mas você vai fechar a objetiva? Quem disse que o pessoal fecha essa prova objetiva? Sério? Você viu o conteúdo da parte geral e da parte especial? Pessoal, o comum em concurso é a gente ter uma nota de corte na objetiva bem menor do que a pontuação da subjetiva. Como assim? Geralmente, a gente considera uma nota de corte de cerca de 75%, mas pode ser menor, viu? Quando eu falo de nota de corte, não é para você não ser eliminado, é para você ter a discursiva corrigida. E lembra que na discursiva eu vou corrigir 9 vezes o número de vagas. 9 vezes o número de vagas. Então quer dizer que se tem 300 vagas, eu corrijo 2.700. Exatamente. Então, pode acontecer, e aí devido a uma dificuldade do edital, é o primeiro, a gente não sabe qual é o estilo que a banca vai adotar. Tá tudo muito ainda ali novo, recente, tá? Então pode ser que essa nota de corte seja até menor para eu ter a discursiva corrigida, tá? Pode ser que eu tenha a discursiva corrigida para um cargo, mas para outro não. Para o meu principal eu não consegui, mas para o meu secundário eu consegui. E eu vou ter a prova corrigida. Se a gente considerar essa nota de corte de 75%, se eu pegar esse 0,8 e multiplicar pelo 75%, tá? Já fiz a cálculo aqui, que é, né, isso aqui daria 60 pontos na objetiva e 20 pontos na discursiva. Mas por que a discursiva tu tá botando 20? Porque na discursiva é muito mais comum a gente ver os candidatos chegando em uma pontuação próximo da pontuação máxima. Pontuação próxima da pontuação máxima. Na discursiva isso é muito possível. Tá? Isso é muito possível. Certo? E se é muito possível, significa que se você passou aqui, foi 75%, eu passei no limite, mas eu me garanti lá, minha nota final ficou 80. Tá? Minha nota final ficou 80. Então, quando eu pego aqui esse 20, tá? Esses 20 pontos aqui em relação à minha nota final, que é que a gente vai ter? A gente vai ter, então, a minha nota representando pelo menos
25% da pontuação final. Pelo menos 25%, mais uma vez. Isso depende aqui se tem prova de títulos ou não. Eu também não vou conseguir, nem todo mundo vai conseguir os 10 pontos dos títulos, o pessoal pode ficar ali com menos. Pode ser que o corte seja menor. Então a prova discursiva ela tem um peso até maior do que só esses 20%. Tá? Fora que é uma fase eliminatória. Tá? E antes da gente avançar para falar de forma mais específica da discursiva, lembra o seguinte: lembra que eu vou fazer pela manhã as 20 questões mais a discursiva. E à tarde eu faço as 50 questões específicas. Ou seja, treina não para tu ver como tu vai perder tempo. Como tu vai perder tempo lá na manhã. E aí vai fazer nas carreiras, tá? Quanto mais treinado eu já chego mais preparado com as estratégias que eu vou utilizar, tá? Eu estando preparado, eu já sei o que é que eu vou fazer, eu já sei o que esperar, eu já sei como estruturar, eu perco muito menos tempo, garanto aqui não só a minha discursiva, mas também garanto lá a minha objetiva, das minhas 20 questões, eu consigo ter mais calma nas minhas 20 questões, beleza? Agora, o que é que a gente pode esperar da discursiva do CNU? Vamos lá. Quando a gente fala dessa prova discursiva, nós temos alguns caminhos a seguir. Basicamente, a gente pode ter um texto argumentativo. Texto argumentativo é um texto que ele te pede uma opinião, tá? Uma argumentação de opinião. Tá? Então, assim, é um ponto de vista sobre algo, é um posicionamento. Mas, para esses cargos, para esses blocos, do bloco 1 ao bloco 7, a gente espera algo mais técnico. A gente espera algo que venha ali dentro de uma ideia de um texto dissertativo expositivo, de conhecimentos mais técnicos. E dentro desses textos dispositivos, a gente pode ter uma questão discursiva, tá? Uma questão discursiva, geralmente de até 30 linhas, uma questão grande, certo? E vejam, o edital ele não diz quantas linhas. Ele diz assim, ó, a linha a gente vai, na prova a gente diz, te vira, na prova que a gente vai dizer quantas linhas você vai ter para escrever. E eu posso ter um estudo de caso. Esse estudo de caso, a gente aqui na científica está apostando muito. Porque vou já mostrar em algumas dicas como é que funciona a divisão do estudo de caso. E olha como ele pode ser grande. Ó. Eu tenho que ter muitas linhas para o estudo de caso. Tá? E a gente vai ver dentro da estruturação como é que o edital está. E aí a gente mostra por que o estudo de caso tem uma relevância importante. Tá? Então eu posso ter aqui esses tipos de provas. Mas deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar 5 dicas sobre a discursiva, sobre a prova discursiva, tá? Vamos lá. Primeira dica, conheça os critérios da banca. Bom, estamos falando sobre SES-Gran-Rio, maravilha. É a banca responsável pelo CNU, maravilha. O que foi que a gente trouxe no edital? O que foi que a SES-Gran-Rio trouxe de avaliação? Ó, aquele das linhas, ó. A avaliação da questão, cujo número de linhas esperado será explicitado em ser anunciado, ou seja, a gente vai dizer na hora tu descobre quantas linhas tu vai ter, tá? Te vira. Considerará. E aí eu tenho o seguinte, ó. Quanto aos conhecimentos específicos, 50% do valor total da questão. A capacidade de lidar com os conceitos, as técnicas e as atividades próprias das áreas de conceito abrangidas pelo bloco 1, aferindo a compreensão, conhecimento, desenvolvimento e adequação desses conceitos, conexão e pertinência ao assunto abordado e o atendimento aos tópicos solicitados. Pessoal, algumas observações aqui. Primeira observação. Quando ele fala aqui quanto aos conhecimentos específicos, existe uma discussão se então só cai a parte de conhecimento específico, aqueles conhecimentos gerais eu não me preocupo para a discursiva. Acho que não, porque lá
um pouco antes, no edital, ele coloca assim, ó, vai cair na discursiva uma questão sobre o anexo 4, que é o conteúdo programático, é tudo aquilo que a gente viu. Lógico que para diferenciar um bloco de outro, a gente espera que cada bloco tenha uma discursiva diferenciada, e aí você entra dentro desses conhecimentos específicos, inclusive com interdisciplinariedade. Ou seja, pegando algo ali daquele eixo 5 e jogando junto com algo do eixo 1, fazendo essa mistura de eixos, disciplinas diferentes, para eu ter uma discursiva. E percebo que eu vou pedir compreensão, conhecimento, desenvolvimento, adequação dos conceitos e técnicas e atividades próprias. Isso aqui é importante, porque a gente já teve entrevistas já de servidores responsáveis dizendo assim, galera, dê uma olhada nas atribuições dos cargos que você vai fazer, o que é que eles estão desenvolvendo, tá? Por exemplo, olha, você está dentro desse ponto aqui, né, desse bloco 2. Hoje os tribunais eles estão investindo muito em sistemas próprios. Os órgãos públicos estão investindo muito em sistemas próprios, tá? Em aplicativos, em acessibilidade. Então pensa aí num tema que envolve isso, envolve essa acessibilidade, aquela gestão pública, o princípio da eficiência, traz ali alguma coisa do software, traz ali também inteligência artificial envolvida, tudo isso. Veja, eu posso ter uma interdisciplinariedade dentro disso aqui, e o estudo de caso ele pode ser sim um ponto importante, tá? Percebam também que o meu conhecimento sobre o tema da discursiva vale 50%. Vale 50%, tá? E o resto? Uso do idioma. Uso do idioma. Pessoal, metade da tua nota vem de conhecimentos ortográficos, gramaticais adequados à norma padrão, textual, introdução, desenvolvimento, conclusão, observando coerência e coesão. Lógico, se eu tiver nota 0 lá nos conhecimentos específicos, eu não sou avaliado aqui. Mas perceba, só se eu tiver nota 0 lá. Como é que eu tenho nota 0? Resposta em lápis, resposta a lápis, número de linhas inferior ou fugir do tema. Meu amigo, se você responder de caneta no número de linhas indicado, pelo menos número de linhas mínimos, e escrever alguma coisa sobre o tema que não implique em uma fuga do tema, você sabendo a estruturação do texto, sabendo a parte aqui de conhecimentos ortográficos, sabendo utilizar a norma padrão, a norma culta portuguesa, sabendo escrever, você já ganha 50% e mais uns pontinhos lá de cima. Dentro dos nossos cursos aqui no Científico, a gente ensina exatamente isso, a trabalhar com essa ideia. Caramba, mas perguntou um negócio que eu não sei nem para onde é que vai. Não, peraí, você sabe alguma coisa sobre aquele tema? Olha as palavras-chave. Comece a escrever sobre essas palavras-chave. Escrevendo sobre essa palavra-chave, eu consigo acertar alguma coisa. Acertando alguma coisa aqui em cima, sabendo estruturar bem o texto, sabendo utilizar o português, sabendo utilizar os elementos de ligação, que a gente vai já mostrar, eu consigo ter alguma pontuação. Eu consigo ter uma pontuação boa. Eu não zero. Eu consigo me salvar, mesmo sem ter um conhecimento tão grande da parte específica. Olha que interessante. E é isso que a gente mostra para vocês dentro dos nossos cursos. Tá? Segunda dica, conheça as estruturas. Conheça as estruturas. Veja, nós temos 3 grandes textos e aí nós temos algumas apostas, né? Então vamos lá. Nós podemos ter uma questão ali dissertativa que pede o texto dissertativo argumentativo, tá? Nós podemos ter o dissertativo expositivo e nós podemos ter o estudo de caso. O estudo de caso, ele é um tipo de texto expositivo. O que caracteriza o texto expositivo? No texto expositivo, eu simplesmente expor as ideias. Eu vou responder de forma técnica o que está sendo perguntado. No texto argumentativo, eu já tenho uma parte mais de opinião argumentativa. Então, você vê assim, a temperatura na Terra está aumentando. Isso demonstra que o aquecimento global tem piorado e a participação dos países é importante. A participação dos países é importante. Quem está dizendo isso? Eu que estou dizendo isso. Eu estou utilizando a opinião fundamentada. Eu estou dizendo que a participação dos países é importante nesse aspecto. Então, isso é um texto argumentativo. Ele pediu minha opinião.
O texto expositivo não tem lugar para opinião, tá? É algo bem ali, ó. Perguntou? Respondi. Perguntou? Respondi. Perguntou? Respondi. Tanto é que o texto dissertativo expositivo, ele não tem uma necessidade de introdução e de conclusão. Eu já passo para a apresentação dos aspectos, diferente do texto argumentativo, em que eu apresento o tema, apresento a minha tese, isso aqui vai ser importante, e vou defender minha tese, lá no final eu faço uma conclusão. Eu faço uma conclusão. E aí percebo que o estudo de caso ele também tem introdução e também tem conclusão. E aí lembra que nos critérios a gente tem aqui, ó, introdução, desenvolvimento, conclusão. E eu espero um texto expositivo, estudo de caso ganha muita força aqui, tá? Não se preocupe, a gente está dando dicas gerais. A gente tem módulos específicos dentro do curso para cada um desse tipo, para você entender como é que isso funciona. Tá? Então, segunda dica, conheça esses critérios. Então, veja, ó, se eu estou falando de um texto expositivo, ó, me pediu um texto expositivo que aborde necessariamente os seguintes aspectos. Pessoal, eu já sei o que é que ele quer, eu vou responder A, depois respondo B, depois respondo C. Num texto, tá? Não vou botar A, tá? Não. É um texto só, é uma redação com parágrafos, tudo bonitinho. Só que eu tenho que ter coerência. E ele já me dá o guia que eu vou seguir, tá? Por isso é que a gente indica, ó, um parágrafo para cada texto, ou para cada aspecto. Respondo. Maravilha. Agora, se ele me pede aqui um texto dissertativo argumentativo, tá? Geralmente ele traz ali um tema e diz, ó, sobre esse tema discorra, se posicione, tá? E aí ele pode trazer também alguns aspectos, tá? A diferença é que aqui eu tenho lá a minha introdução e eu vou desenvolver e ao final eu concluo demonstrando que eu consegui defender a minha tese, tá? Então, primeira dica, lembra? Conhecendo os critérios. Segunda dica, conheça as estruturas. Terceira dica, impessoalidade. O texto dissertativo, mesmo que eu tenha lá um texto argumentativo, ele é caracterizado por uma impessoalidade. Por exemplo, ó, discutiram as implicações das mudanças climáticas nas políticas globais. Debate-se a importância na transparência das ações administrativas. E eu tenho estratégias para isso, tá? Sujeito indeterminado, verbo do infinitivo, agente oculto, voz passiva, sujeito inanimado. A gente trabalha também cada uma delas, mas a ideia aqui é o que? Quando eu coloco assim, discutir as implicações, tá? Ou sujeito inanimado, a Organização das Nações Unidas, mas quem é uma pessoa? Não, é um sujeito inanimado, não é uma pessoa. A ONU discutiu. Opa, eu estou dando uma impessoalidade para o meu texto e eu preciso lembrar disso. Nada de eu acho que, na minha opinião, para mim isso aí tá. Não, evitem esses termos, tá? Outro ponto importantíssimo, dica importantíssima. Divida o parágrafo em 3 partes. Quais são essas minhas 3 partes? Primeira parte, a apresentação do aspecto, ou seja, mostre sobre o que você vai falar. Pelo amor de Deus, o corretor, ele está ali, ele não vai ficar caçando resposta na tua prova, não. Diga para ele onde é que está a resposta. Diga para ele sobre o que você está falando naquele parágrafo. Tá? Então, a primeira parte do parágrafo é a apresentação. Tenho que deixar bem claro sobre o que é que eu vou falar. Olha esse exemplo aqui de baixo. Ó. Pergunta: o que é poder de polícia? Resposta: para garantir o cumprimento de suas funções, o Estado dispõe dos poderes, dentre as quais pode ser destacado o poder de polícia. Opa, indiquei, ó. Estou falando sobre poder de polícia, porque o outro aspecto ele pode perguntar sobre outro poder. Aqui ele está perguntando sobre o poder de polícia. Ou então, eu posso começar de uma forma ainda mais objetiva. O poder de polícia, vírgula, instrumento importante que o Estado possui para o cumprimento de suas funções, pode ser caracterizado como, e aí eu já trago aqui um certo conceito. Só cuidado para não ficar com frases muito longas, tá? Apresentei. Agora eu vou para o argumento. O que é o argumento? É a resposta. Ele não me perguntou o que é o poder de polícia?
eu tenho que responder o que é poder de polícia. Objetividade, tá? Não fica enrolando não, objetividade. Olha só, outro ponto importante, elementos de ligação, articuladores de discurso. O meu texto é um texto único. Então eu preciso fazer com que o leitor ele sinta que ele está caminhando no meu texto. E de uma forma suave. Não é para ele mudar de parágrafo e pensar, peraí, tá falando de que mesmo? Não. Então eu tenho sempre que utilizar essas expressões. Nesse sentido, diante disso, logo, portanto, são elementos que eu sempre vou estar fazendo referência ao período, à frase anterior. Tá? Então aqui, ó, na doutrina consolidada, é entendido como, e aí eu vou dar o meu conceito de poder de polícia. Faculdade que a administração pública possui de limitar. Outra coisa, ó, palavras-chave, tá? Exemplo aqui de poder de polícia, quando a gente estuda poder de polícia, palavras-chave, o que é que a gente tem? Limitação a direitos, interesse público. Foi que a gente teve aqui na resposta, ó, possui de limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, da segurança e do bem-estar social. Perfeito. Ele quem? O poder de polícia, é expresso por meio de regulamentações, autorizações, licenças e pode chegar até ações repressivas ou sancionatórias. Joguei meu argumento. Eu já disse o que é poder de polícia, não disse? Disse. Mas eu acho que precisa fechar. Eu acho que cabe um encerramento no parágrafo. Veja, isso não é obrigatório. Eu podia ficar aqui e passar para o próximo aspecto. Mas eu estou sentindo que se eu pular para o próximo parágrafo, vai ficar um negócio meio solto. O que é que eu faço? Eu faço o encerramento. É como se fosse uma conclusão do meu parágrafo. Olha só. Assim, o poder de polícia trata-se de um instrumento essencial ao Estado para desempenhar suas atividades. Perceba que eu fiz aqui uma conclusão remetendo ao que eu já tinha defendido lá no início. Tá? Então, eu acabei fechando aquele parágrafo. Ufa! Maravilha! Show, né? Mais uma vez, pessoal, isso aqui no curso a gente fala com calma, detalhadamente. Importante. Você está dizendo assim, caramba, é muita coisa. Eu achava que eu sabia, que eu sabia escrever, que eu entendia. Pessoal, prática. Prática, aos poucos você vai entendendo isso aqui. Você vai praticando, a prática vai ser essencial. Tão importante quanto responder questões objetivas, que não adianta, ó, questão objetiva. Você vai estudar para o concurso. Você vai estudar para o concurso sem resolver questão objetiva? Não. E por que você estuda sem resolver questão discursiva? Pratique demais. Tá? Essa foi a quarta dica. Quinta dica. Baixe nosso e-book. Baixe nosso e-book com estratégias, trechos do preparatório completo para a discursiva. Algumas dessas estratégias estão nesse e-book. Tá? Você vai ter aqui uma amostra do que você vai encontrar no nosso preparatório. Lembrando que esse nosso preparatório, a gente tem preparatórios específicos por bloco. Tá? Você vai encontrar aqui a discussão dos critérios, a aposta para a discursiva, tá? Estratégia de estruturação, o que é que o corretor busca no texto, exemplos contextualizados de acordo com o seu cargo, palavras-chave, como conseguir a melhor nota mesmo sem saber de nada, meu Deus do céu, não sei nada como é que eu vou escrever. Falei um pouquinho com vocês disso. Vamos trabalhar bem isso. Provas anteriores para você ter uma noção, inclusive dentro dessa estrutura, e você vai treinar sempre dessa estrutura aí, né, de apresentação do aspecto, desenvolvimento e tal, argumento, né, e tudo. Questões inéditas, a gente trabalha com muitas questões inéditas, tudo isso com videoaulas, o curso já gravado, o curso atualizado pós-edital, tá? Você vai ver como entender essas estratégias na prática, uma a uma, tá? E resolver aqui as questões. Beleza? Pessoal, então era isso que a gente tinha a discutir sobre esse bloco 2. Se ainda ficou alguma dúvida, né, comente aí, diga aí, entre em contato com a gente, manda lá um direct no Instagram, vai lá no grupo do Telegram, tá? Entre em contato com a gente no Instagram do Científica Discursivas, pelo YouTube, enfim, nós estamos inteiramente à disposição de vocês para ajudá-los nesse concurso, que é uma oportunidade, cara, uma oportunidade espetacular, uma das melhores dos últimos anos. Não deixa passar isso. Se prepara bem. Espero vocês com a gente aqui da Científica. Forte abraço e até mais.